Carta Paulina a Tito. Oh, Senhor. Eu não faço a oração, dá-me mais de ti, que o Senhor já entregou o seu todo, que é o seu Filho unigênito. Eu faço a oração, dá-me mais sabedoria e desejo de conhecer-te, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Aleluias. Minha única oração para essa noite foi: Senhor, que o teu Espírito fale conosco. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Alguém já leu essa carta de Tito? Ou a carta para Tito? É muito interessante. Tentar, alguns minutos, passar parte dos mais variados ensinamentos que tem essa carta. E o Senhor, Ele traz através dessa palavra hoje um alerta à nossa igreja. A nossa igreja no sentido genérico, mundial. A igreja está correndo um grande risco, um perigo grandioso. E nós vamos entender isso aqui. Apenas o verso de número 1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Podeis assentar. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Àqueles que estão nos assistindo, que o Senhor fale ao teu coração. Aqueles que irão nos assistir, que possivelmente não estejam online, que o Senhor fale ao vosso coração. Eu me fiz a pergunta: quem é Tito? E a gente vai fazer aquela variada, pesquisa. Encontrei uma série de detalhes que é muito interessante. Tito, por exemplo, ele era um pouco mais velho que Timóteo. Converteu primeiro que Timóteo. Tito converteu aos 20 anos de idade. Eu fui alcançado aos 25. Quisera eu ter sido alcançado aos 20. Mas o que me chamou a atenção é que quantos jovens hoje de 20 anos que ainda não foram encontrados por Cristo? Ou melhor dizendo, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E isso é algo preocupante, porque a gente vê hoje uma juventude totalmente diferente da minha época. A gente consegue ver isso, né, Kleber? Você que está aí na ofensiva consegue enxergar isso melhor do que a gente. É uma juventude totalmente perdida. Eu vou dizer totalmente perdida aqueles que estão no mundo, obviamente. Porque os que estão aqui na igreja, eu glorifico a Deus. Quando eu vejo essa área aqui toda cheia como está aqui hoje, eu fico maravilhado, porque eu vejo em vocês o futuro da nossa igreja. O presente também, obviamente, mas o futuro assim. Quando eu, o pastor Colismar, o irmão Norberto não estivermos mais aqui, nós temos vocês. Que fique o legado. Mas Tito, ele converteu bem novo, 20 anos de idade. Interessante que ele era um cidadão grego, cretense, gentil. Tito, ele havia se tornado cristão e foi um dos companheiros de trabalho e auxiliares do apóstolo Paulo no seu trabalho missionário. A gente pode conhecer a história, parte da história dele em Gálatas 2 e 2 Coríntios 7. Paulo havia deixado Tito na ilha de Creta a fim de que ele organizasse e dirigisse as igrejas. Assim diz o estudo. Tito 1,5 fala sobre isso. E essa epístola de Paulo a Tito trata dos deveres e da maneira de agir dos dirigentes da igreja. Se nós estamos correndo um grande risco, esse grande risco vai ser depositado nas costas do anjo da igreja. Vocês conseguem entender isso? O anjo da igreja é o pastor, ele é responsável pelas ovelhas. Pastor não gera ovelha, ele cuida de ovelha. Quem gera ovelha é a ovelha. Então quem tem que correr atrás somos nós, jovens. Jovens senhores, jovens anciãos. Nós temos que correr atrás das ovelhas. Quantas e quantas são as vidas que estão sendo tragadas pelo inimigo nesse exato momento? Quantas e quantas são as vidas que estão sendo preparadas mentalmente ou psicologicamente, emocionalmente, pelo inimigo para tirarem suas vidas? Vocês podem parar para pensar nisso?
Então nós somos a igreja, nós somos as ovelhas, e precisamos gerar ovelhas de que forma? Correndo atrás dessas pessoas que estão perdidas. Se eu soubesse quem são os escolhidos, eu não precisaria pregar e pregar a toda criatura. Eu iria pregar somente aos escolhidos. Correto? Então nós devemos sim pregar a toda criatura. A Kelly vai estar subindo, vai à França, vai pregar a toda criatura. Ela vai passar por todo tipo de pessoas ali. Eu sigo uma pessoa nos Estados Unidos que ele às vezes vem com a Bíblia, às vezes ele vem com questionamento. Ele só passa filmando as pessoas e fala assim: você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Se você vê as respostas dos 95%, não, obrigado, não quero, não, estou sem tempo, não quero, obrigado. E quando ele vem com a Bíblia, você gostaria de ganhar a Bíblia? Você gostaria de ganhar a Bíblia? Você gostaria de 50 perguntas, 1 ou 2 aceita a Bíblia. Assim está o mundo hoje. É uma rejeição assustadora em relação a Jesus. Então, quando a gente olha para um jovem como Tito, ser chamado, escolhido, colocado diante de várias igrejas, porque Creta, até hoje, é a 5ª maior ilha do Mediterrâneo, e é a primeira da Grécia. Na época de Tito, havia mais de 100 cidades, ou aproximadamente 100 cidades, lá na ilha de Creta. Agora, imagino eu que não deveria ter, a Bíblia não diz quantas igrejas tinham em Creta, mas e se tivesse uma igreja em cada cidade? Foi outra pergunta que eu fiz. Que tamanho de incumbência Paulo deixa para Tito? Trazendo para os nossos dias de hoje, tenta imaginar um jovem com uma incumbência dessa. Vamos conhecer essa incumbência? Dá uma olhada no verso de número 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Ou seja, não era só uma igreja. Constituísses o quê? Presbíteros, conforme te prescrevi. Era uma prescrição. O interessante é que Paulo ele se apresenta no verso 1, pastor Colismar, como um promotor da fé que é dos eleitos. E olha só, da fé que é dos eleitos e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ou seja, ele era promotor porque a devoção dele era absoluta a Deus. Ele era promotor porque o amor dele a Deus e as questões de Deus era absoluta. E ele era promotor porque ele tinha uma reverência absoluta a Deus, mesmo antes de conhecer a Cristo, mesmo antes de ter encontrado Jesus a caminho de Damasco. Ele já era uma pessoa que tinha uma devoção assustadora, no bom sentido, a Deus. Só que sem sabedoria, sem conhecimento. Então ele se apresenta como um promotor da fé. Paulo, interessante que em suas cartas ele vem se apresentando, em algumas como construtor, em outras, e é interessante isso, porque nessa ele se apresenta como um promotor, e ele fala para Tito assim: olha Tito, verso 4, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por isso ele começa o verso 5 dizendo: por esta causa. Por quê? Porque você é um verdadeiro filho, porque você é um verdadeiro servo, porque você realmente é convertido. Por esta causa te deixei em Creta. Ele recebeu a incumbência de encontrar para cada igreja um líder. Ou seja, ele era um bispo, que é o mesmo que pastor, que é o mesmo que presbítero, que é o mesmo que ancião. Ele é um bispo que ficou com a incumbência de encontrar líderes para as igrejas lá em Creta. Eu fico imaginando hoje, pastor, se nós tivermos aí umas 100 igrejas aqui em volta, e eu, aos meus 54 anos, pode-se dizer, diga-se de passagem, que estou com um pouco de experiência, mas recebo essa incumbência de encontrar líderes para essas 100 igrejas, ou para 50, vamos colocar para 10 igrejas hoje. Vocês estão conseguindo pegar o fio da meada? O porquê que a igreja hoje está passando a dificuldade que está, e é de Deus essa dificuldade,
Porque se nós olharmos a nossa igreja hoje, olha quantas cadeiras nós temos. É chato a gente ficar mencionando isso. Olha para o seu lado, olha a cadeira vazia do seu lado. Não. Se você for em toda e qualquer igreja, em qualquer lugar do planeta, onde o foco é a mensagem da cruz, onde o foco é a salvação, onde o foco é ensino da palavra, você vai encontrar várias cadeiras vazias. E é aí que está o problema. Mas a família espiritual de Deus, somente Deus conhece. E quem é dessa família? Por quê? Porque o Espírito mesmo nos testifica que somos filhos de Deus. O Espírito tem testificado isso no seu coração, queridos? Eu creio que sim. Uma quinta-feira, com um tempo desse, propício para tomar um caldo, lá no cantinho. Não, o cantinho frio está caro, não vou lá hoje não. Eu estou em outro lugar. Brincadeiras à parte, mas hoje nós escolhemos estar aqui, e eu glorifico a Deus por isso. Então, eu creio que nós fazemos parte dessa família espiritual. Agora, por outro lado, quando você participa ou vai participar de um culto, onde não se colocam muito foco aqui na palavra, ou às vezes quase nada, onde existe a profetada, é onde a gente tem que tomar cuidado, é onde a igreja tem passado por um problema sério, e a gente vai verificar isso. Então ele coloca Tito para organizar ou colocar em ordem as coisas restantes, e ele diz: olha, você vai constituir presbíteros conforme te prescrevi. Era uma prescrição, Paulo deixou escrito a partir do verso 6, olha só, aí a gente vê os deveres e qualificações desses líderes da igreja hoje. Olha que interessante, queridos, verso 6, alguém que seja, ou seja, esse presbítero, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro do Senhor, ou de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ou não apegado ao vinho, nem antes, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Queridos, para e pensa nesses adjetivos. Não estamos aqui de forma alguma para apontar dedo, julgar, porque se eu apontar o dedo e julgar, eu deixo de ser observador, e juiz só há um. Quem é o justo juiz? Foi lido aqui o grande trono branco. Quem é o justo juiz? Então não intente apontar o dedo e dizer fulano é ou deixa de ser, porque você é um observador da lei, não um juiz. Mas observando esses adjetivos aqui, para esses presbíteros, para esses líderes que Paulo deixou como incumbência para Tito colocar à frente daquelas igrejas, nós encontramos aqui uma dificuldade imensa. Por isso que eu disse, se fossem 100, se fossem 50, ou se fossem 10 igrejas, que fosse me dado a incumbência de encontrar líderes com essas características, com essas qualificações, com esses deveres, para que estivessem à frente da obra, vocês podem imaginar, em uma escala de 0 a 10, a dificuldade que eu encontraria? A dificuldade que o pastor encontraria? É por isso que Deus nos colocou essa palavra aqui hoje. Porque se nós não tivermos pessoas assim à frente da igreja hoje, o que será da igreja? Se nós não tivermos pessoas com essa seriedade, essa serenidade, esse desejo, esse apegado à palavra fiel. Para e pensa. É por isso que nós somos exortados dioturnamente aqui desse púlpito a buscarmos, a debruçarmos, a examinarmos essa palavra.
Porque quanto mais você busca, mais apegado a ela você fica. Quanto mais você busca, mais conhecimento você tem. Quanto mais você busca, mais próximo de Deus você fica. Quanto mais você busca, mais autoridade de Deus você tem. E a gente vai ver aqui que nós realmente nos dias de hoje precisamos ter a autoridade de Deus. Por quê, Sandro? Pelo simples fato de que escarnecedores estão por todos os lados. Basta você abrir um Instagram da vida, um Facebook, você vai ver postagens assustadoras. E se você mencionar alguma coisa ali que não seja Bíblia, porque todas as vezes que eu vou mencionar alguma coisa, quando eu vejo algo assim que está meio fora do contexto, ou até mesmo fora do texto, eu vou lá e coloco o texto. Porque contra a palavra de Deus, se quiserem falar, falem, mas contra a minha palavra, eu não quero que falem. Por quê? Porque a minha palavra não vale nada se não for a palavra de Deus, se não estiver embasada na palavra de Deus. É por isso que eu tenho que estar apegado à palavra. Eu hoje posso dizer, obviamente, a Bíblia diz, cuidado para o que está de pé, para que não caia. Mas eu posso dizer hoje, doutrina vã alguma me pega no engano. Por quê? Porque eu, através do Espírito Santo de Deus, tenho o conhecimento da verdade. É incrível quando nós apegamos a essa palavra e ela nos dá, Diego, essa sabedoria de observar uma discussão e automaticamente o Espírito Santo te conduz àquela passagem bíblica que mostra que aquela discussão está fora do padrão bíblico, está fora daquilo que Deus quer para nós. É assim que o inimigo é combatido em nossas vidas quando nós estamos apegados a essa palavra. É difícil? Não. Basta uma palavrinha mágica, se é que eu possa dizer mágica, predisposição. Se predispõe ao Senhor. Passe a colocar o seu dia, o dia que o Senhor fez, quando você levanta, antes de colocar os pés ao chão, passe a colocar esse dia diante de Deus. Eu poderia dizer, inimaginável como se transforma. Não que o dia vai ser sem problemas, sem dificuldades, mas tudo o que vier é de Deus. E Deus passa com você em tudo. Naquilo que é bom e naquilo que está em dificuldade, Deus está com você, porque você colocou aquele dia diante de Deus, porque foi Deus quem fez aquele dia. É o dia que o Senhor fez, foi pregado aqui. Todos os dias são os dias que o Senhor fez. Passe a colocar diante de Deus isso e predisponha, pelo menos, queridos, pelo menos um versículo por dia. Olha que isso é basicamente nada. Eu já venho há quase, está aqui anotado, 18/3/2024, desde o dia 18/3/2024, eu venho preso, pastor, nessa carta a Tito. Por quê? Porque tão ricos os ensinamentos que se traz nessa carta. Nós poderíamos falar a noite inteira aqui, pena que não temos tempo. Aleluias. Aí eu me fiz a pergunta, qual o principal problema que Tito enfrentou? Qual o principal problema que eu enfrentaria hoje? Está bem claro? Oh Deus, aleluias. A partir do verso 10. Aqui eu tenho um título acima do verso 10 que diz assim, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Olha o principal problema que qualquer um hoje, e Tito também naquela época, enfrentou ou enfrentaria para escolher líderes, para escolher presbíteros para que estivessem à frente das igrejas. Porque existem muitos insubordinados. Vocês sabem exatamente o que é um insubordinado? Aquela pessoa que não aceita a ordem de ninguém, aquela pessoa que não aceita a palavra de ninguém. Existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, que são faladores, que são enganadores, fúteis, que o próximo adjetivo é enganadores também, especialmente os da circuncisão. Vocês têm ideia quem são esses da circuncisão? São aqueles que era da lei, circuncidaram, converteram, estavam dentro da igreja e pregavam o quê? O judaísmo. Olha,
Já foi explicado várias vezes aqui dentro da nossa igreja. É aqueles caras que falavam assim, olha, tudo bem, Jesus, bacana, veio, morreu por nós, tranquilo, mas olha, a lei não pode deixar de ser cumprida não, viu? São esses aqui. Então nós precisamos estar atentos a isso. Muitas, mas muitas mesquitas estão sendo abertas em vários lugares. Em Goiânia tem. Por quê? Porque a gente sabe que esses pauradores aqui estão tirando pessoas das igrejas evangélicas. Quem são esses que estão saindo? Será que são os que são apegados à palavra fiel? Eu não creio. Porque se você é apegado à palavra fiel, você está vacinado. Você está vacinado, porque você conhece a verdade, você conhece a palavra de Deus, e ela está no seu coração, e ela faz parte da sua vida, e ela te conduz àquilo que é bom. Daí segue mais, é preciso fazê-los calar. Quando eu tive o primeiro contato com essa frasezinha, é preciso fazê-los calar, eu parei a leitura na hora e mandei uma mensagem para o meu pastor. Eu falei, como assim, pastor? Se você mencionar qualquer coisa nas redes sociais hoje, as pessoas caem de pau em cima de você. Como é que eu vou fazê-los calar? E na hora, Deus trouxe através do pastor, fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. O que é ensinar o que não deve? Se eu conheço essa palavra fiel, eu consigo identificar se o ensinamento que está sendo praticado, em qualquer que seja o lugar, é ou não de Deus, deve ou não ser feito. O Espírito, ele cruza essa informação na nossa cabeça de uma forma tão maravilhosa. Queridos, fica a dica, hashtag fica a dica, leia a palavra. Ah, irmão, mas eu tenho dificuldade em gravar, em manter isso. Você não precisa gravar e manter, você precisa aprender. Porque no momento oportuno, o Espírito busca isso na sua mente e coloca no momento oportuno. Vou dar um exemplo. Quantas vezes você já teve alguém próximo de você que está passando por um determinado problema e você conversa com aquela pessoa e Deus te usa de fórmula ali assustadora, porque é assim, Deus é assustador. E aquela pessoa vai embora, tranquila, descarregada, por quê? Porque você levou uma palavra de consolo, aí você se faz aquela pergunta assim, uau, eu nem lembrava que eu sabia disso, de onde é que eu tirei essa passagem? Já aconteceu isso com alguém aqui, gente? Mostra aí, já. Eu tenho certeza absoluta, assim é o Espírito Santo de Deus, por isso nós precisamos estar apegados a essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus, no momento oportuno, ele... Aleluias. E esses pauradores, eles estavam ensinando o que não devia. Então, como é que eu vou fazê-los calar? Com a palavra da verdade. Nada, Paulo disse, há contra a verdade, senão a própria verdade. Não tem como, a pessoa pode dizer que não crê, que não aceita, mas a verdade é a verdade. A verdade é a verdade, e isso, queridos, ainda, olha só o que eu vou utilizar aqui para vocês entenderem em que ponto nós estamos chegando, ainda está à disposição nossa. Existem lugares no mundo, deixa eu até dar um exemplo aqui, a minha página de, oh meu Deus, tem até dó, de Gênesis 36, 37, soltou da Bíblia, eu não jogo ela fora de jeito nenhum. Tem pessoas, eu vou trocar de Bíblia logo, viu, pastor? Tem pessoas que no mundo afora, meu pastor, só tem uma página dessa e estão reunidos em porões. E se forem descobertos, são mortos, trucidados. Nós ainda temos, eu tenho N traduções em casa, eu devo ter umas 10 Bíblias lá em casa. E tem lugares hoje que não tem nenhuma. E nós temos isso aqui, a nossa disposição, para nós nos predispusermos diante de Deus, para que Deus nos use. E olha, vem a palavra profética, a seara é grande, mas os presbíteros são poucos.
É. E Tito estava atrás desses presbíteros. Aí aqui fala, ensinando o que não deve, ainda no verso 11, por torpe ganância. Vocês têm ideia do que é isso aqui, gente? Hoje não é difícil você encontrar aí nos Instagrams da vida, pregadores que já colocam até o contato para agendar. Não, você escolhe o assunto e tem o dia certo para o assunto. Misericórdia, Senhor. Então nós temos que estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, porque quando o capeta levanta, você tem a palavra de Deus para derrubá-lo. Assim foi com Jesus, lá na tentação. Ele se levantou, Jesus com a palavra, ele se levantou, Jesus com a palavra, ele se levantou e Jesus com a palavra. A palavra de Deus. Gente, nem só de pão o homem viverá, mas sim da palavra de Deus. Ela procede de Deus, é para o meu e para o seu coração. Nós precisamos dessa palavra, aleluias. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, está mencionando um desses incircuncisos, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tudo aquilo que Paulo mostrou, eu tenho absoluta certeza, em suas pregações lá em Creta, ensinando o que Deus é capaz de fazer, perdoar tudo isso, e este vem ainda coloca isso como uma marca, para colocar para baixo essas pessoas. Interessante que quando nós encontramos pessoas assim, obviamente nós já pensamos assim, isso é negativo demais, muito negativo. E se você continuar lendo a palavra de Tito aqui, você vai ver que Deus fala assim: olha, você encontrou um incircunciso, você repreende ele uma vez, repreende a segunda vez, não mudou, foge dele, some de perto dele, porque a palavra, ela é poder de Deus para transformar, ela transforma vidas. Então, se você apresenta a palavra de Deus para um incircunciso, para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, apresenta uma vez, não há mudança, apresenta duas vezes e a pessoa permanece no erro, foge. Está escrito aqui em Tito. É a palavra de Deus. Tal testemunho, verso 13, é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam o quê? Sadios na fé. É por isso que eu estou te falando, você encontrou alguém que não está pautado na Bíblia, repreende severamente. De que forma? Na palavra. Por quê? Porque a palavra está em você. Você é apegado à palavra, então você vai ter a palavra de Deus no momento oportuno. Repreende severamente, porque essa pessoa precisa retornar e ter uma fé sadia. É o que eu disse, se não tiver, repreende de novo. Se não tiver, sacode a poeira. Foi o que Jesus mandou os discípulos fazerem. Sacode a poeira, meu filho, porque isso aí não é campo minado para você ganhar alma. Eu estou falando aqui por experiências próprias, e se tiver alguma, alguém que possa dizer algo contrário, tudo bem. E não se ocupem com fábulas judaicas, exatamente o que o incircunciso, ou que o circunciso estava pregando ali atrás, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Queridos, João, ele disse o seguinte: o machado está no pé da árvore. Se essa árvore der bom fruto, bacana, vai continuar frutificando. Se não der bom fruto, vai ser cortado e lançado no fogo eterno. O que eu estou querendo dizer com isso? Para você observar se este homem está desviado da verdade ou não, você tem que observar os frutos. Eu não posso me dar esse luxo de ler, estudar, pregar e não viver, e não praticar. Vou citar a título de nós estarmos atentos. Terça-feira estávamos no estudo aqui,
um rapaz de aproximadamente uns 35, 40 anos aparece aqui com duas muletas. Uma muleta daquela normal que vai aqui embaixo do braço e a outra que pega aqui no antebraço. Aí eu falei, você quer entrar? Ele falou assim, não quero não. E continuou falando, eu falei, eu não estou te ouvindo, vamos lá para fora, eu quero conversar com você lá fora. Aí a gente chegou lá fora e falou assim, me dá R$20 aí que eu quero ir para Anápolis. Na hora o Espírito Santo de Deus falou, repreende ele. Falei, olha, a nossa igreja está escaldada de quem vem pedir dinheiro. Não, mas eu preciso de chegar em casa. Falei, você não vai para casa com esses R$20. Não, então faz o seguinte, me arruma R$12 então para eu comer um pão com ovo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você está com fome? Ele falou, tô. Então você vai entrar, sentar, assim que o culto acabar eu te levo lá e pago uma comida para você, pode ser? Quanto tempo vai demorar o culto? Eu falei, não sei, antes das 9 a gente não sai daqui, você quer sentar e esperar? Ele falou, não, você está achando que eu vou usar droga? Não vou usar droga não, me arruma pelo menos R$5 então. Eu falei, rapaz, nós estamos escaldados, eu não vou te dar dinheiro. Uma, eu não tenho dinheiro. Duas, se eu tivesse eu não te daria. Aí ele saiu resmungando. É assim. Nós precisamos estar atentos, porque o meu dinheiro, ele é um dinheiro abençoado. E se eu tenho certeza de que essa pessoa não vai fazer bom uso, pastor, eu não vou dá-lo. Agora, se tiver com fome, hoje mesmo parou um camarada lá na porta, falou, cara, preciso comprar uma marmita ali, é R$16. Falei, vai lá e compra, irmão. Ele foi lá, comprou uma marmita, sentou em frente à barbearia lá na pracinha e comeu lá. Fico feliz com isso aí. Pedir e dar-se-vos-á. Então quando alguém, você quer pedir a Deus e quer que Deus te dê. Quando alguém necessitado te pede, você não vai dar? Eu preciso praticar aquilo que o Senhor me ensina, através da palavra. Agora eu preciso observar o fruto, pastor. Eu preciso observar o fruto. Nitidamente aquelas muletas não eram dele. Eram duas muletas diferentes. E ele não precisava de nenhuma das duas. O Espírito Santo de Deus nos mostra. Pode confiar no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele encontra um marido perfeito. O Espírito Santo de Deus encontra o trabalho perfeito. O Espírito Santo de Deus te ajuda até a fazer prova em faculdade. Te ensina, porque eu já vi testemunhos. Eu tenho um grande testemunho de uma pessoa que foi fazer a prova da OAB. Deus deu a peça para ela um dia antes. Você conhece, Joelita, quem é? Deu a peça para ela um dia antes. No dia seguinte ela apresentou essa peça e passou, pastor. Deus é assim. Olha só, estou arrepiado aqui porque Deus é assim. Agora, você tem buscado isso em Deus? Ele derramou o Espírito sobre toda a carne. Não foi sobre todo mundo, foi toda a carne. Toda a carne pode receber o Espírito, mas só aqueles que se predispõem vão receber e ser usados. Aleluia. Esses falsos mestres e essas falsas doutrinas. Gente, estava conversando com o pastor aqui na terça-feira, Kenneth Hagin, é o famoso pai daquele movimento Palavra de Fé. É aquele que apareceu com a unção do riso. Quem é que lembra disso? Queridos, por favor, você que conhece de Bíblia, vai permanecer num lugar desse? Então é isso. A gente precisa estar atento a essas coisas. E a igreja, pastor, ela está sofrendo muito. Inclusive um dos livros que este homem escreveu, que ele já não está mais na terra, serviu de base para a renovação carismática. Ora, deixa acontecer. Usa diretrizes de os seus escritos aí, essa renovação carismática. E eu estava observando isso. Olha o que diz o verso 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, que foi lido aqui agorinha. Eu preciso estar atento a isso. Eu sigo um rapaz no Instagram e ele pega filmagens de cultos
que acontece, eu já estive em vários, há aproximadamente 13 anos para 14 anos que eu parei de ir nesses cultos. Esses cultos chamam-se encontro de vasos. Alguém aqui já foi em culto de encontro de vasos? São vários pastores, todos eles têm a oportunidade de passar pelo microfone, pastor, mas você não vê nenhum deles ministrar a palavra de Deus. Ainda que, se eles ministrassem a palavra de Deus, imagina, 10, 12 pregações numa noite só, ia confundir a cabeça de todo mundo. Não, contrário disso, ficam cantando, gritando, imitando trem de ferro, fazendo uma série de barulhos, e a igreja pulando, girando, umas irmãs girando, e as pessoas têm que dar o braço em volta dessas irmãs, para essas irmãs não caírem em cima das cadeiras, não atropelarem outras pessoas. Eu não estou aqui criticando, eu estou aqui mostrando para vocês que a palavra a qual Deus me manda ser apegado a ela, que é essa palavra fiel, não me permite permanecer em tais locais. Por quê? Porque lá não está sendo ministrado aquilo que Deus quer que você aprenda. Eu preciso ser sincero, a igreja está passando por essas dificuldades. O que fazer diante disso como servos de Deus? O que devo fazer? Paulo, ele deixa para Tito, a partir do capítulo de número 2, ele já começa o verso 1 dizendo o seguinte: Tu, Tito, tu, Sandro, tu, Kelly, tu, fala o que convém à sã doutrina. Eu preciso falar aquilo que convém à sã doutrina. E aqui no capítulo 2 ele deixa para os homens idosos, ele deixa para as mulheres idosas, ele deixa para os jovens que querem casar, os jovens recém-casados, está tudo escrito aqui. O que ele deixa como um indicativo de esse é o caminho, siga, porque você precisa ensinar isso a esses senhores, ensinar isso a essas senhoras, ensinar isso aos jovens, porque essa é a sã doutrina. Sou eu contra o falar em línguas? De forma alguma. Vocês já observaram como Deus usa o pastor Colismar aqui de cima? Passe a observar a partir de hoje, então, todas as vezes que Deus derrama a glasolalia sobre a vida dele, o falar, o orar em línguas, ele fala e traz a interpretação. Anota isso aí, a partir de hoje. E foi assim que Paulo deixou em 1 Coríntios 14. A organização. Imagina vocês, se eu estivesse pregando em inglês aqui. Quantos não estariam entendendo? Paulo falou sobre isso também. Vamos pregar só em línguas aqui, é basicamente o que acontece em Encontro de Vasos. Profecia em cima de profecia. Há igrejas que nós vamos hoje, tem 100 pessoas, e a pessoa que está aqui pregando, ela revela uma palavra para cada um das 100 pessoas que está presente naquela igreja. Eu duvido disso não, mas quando Deus ele quer falar, ele revela ao nosso coração. Aconteceu no último domingo que eu estive lá em Valência, na Espanha. Penúltimo. Eu fui dar um abraço no pastor e agradecer pelo culto, mas Deus falou assim, olha, domingo, claro, nitidamente Deus falou no meu coração, domingo que vem eu quero você aqui falando. Gente, numa igreja de um pastor espanhol que eu havia conhecido há poucos meses, a hora que eu dei um abraço nele, pastor, muito obrigado, palavra abençoada, o senhor lembra muito o meu pastor lá do Brasil. Ele falou assim, olha, domingo eu quero que você venha trazer um testemunho aqui. Deus revela. O mesmo Espírito que está na vida dele é o Espírito que está na minha vida, é o Espírito que está na sua vida. Deixa o Espírito te usar, se predisponha, coloque-se na presença de Deus. A
através da palavra. Por isso que eu coloquei essa pergunta: o que fazer diante disso? Se predisponha, deixa o Espírito de Deus te usar, e você vai ver a diferença, você vai ver a autoridade que Deus te dá, no abrir a boca, a hora que você menos espera, Deus está falando. Aleluias, querido. Eu tenho a mais absoluta certeza de que essa palavra é uma palavra que veio direto do trono de Deus aos nossos corações. Permaneça fiel a essa palavra, porque essa palavra é a palavra que nos conduz a Deus, é a palavra que nos conduz à salvação, é a palavra que nos conduz ao céu, lindo céu. Vamos ficar de pé, queridos. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Faça isso, você que se sentiu persuadido pelo Espírito Santo de Deus essa noite, vá ler a carta a Tito, mas me faça um favor, não passe para o verso 2 antes de entender o verso 1 não, e sucessivamente para o verso 3 antes de entender o verso 2, Deus, Ele vai te dar a interpretação, Deus vai usar do Espírito Santo dEle, para te dar a interpretação, para você entender o ensinamento que Ele tem para a sua vida, porque Deus quer que você esteja apegado a essa palavra fiel, porque essa palavra fiel, ela vem sendo tentada, destruída há muito tempo. Destruíram o templo que Salomão construiu, mas a palavra permaneceu. A palavra de Deus não passa, jamais passará. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. É a palavra fiel, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que traz vida, é a palavra que traz vida. A palavra é Jesus, Ele é o Verbo de Deus, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que habitou no nosso meio, cheio de verdade e de graça. Essa é a palavra. Deixa essa palavra entrar e habitar no seu coração, você vai sentir a diferença que é no seu falar, no seu agir, no seu ouvir, no seu ver. A palavra faz isso com a gente, a palavra tem poder para nos transformar. Deus eterno, eu te louvo, ó Deus, pela vida das pessoas que aqui estão, Deus. Eu te louvo, ó Deus, pela vida das pessoas que estão nos vendo. Te louvo pela vida das pessoas que irão ver. Que o Senhor venha, Pai, introduzir em nossos corações esse desejo de estarmos apegados à palavra do Senhor, à palavra fiel, Deus. A palavra transformadora, a palavra que nos apresenta a morte, que derrotou a morte, a palavra que nos apresenta a morte que traz a vida, a palavra que nos apresenta a vida que é Cristo Jesus, que é o pão da vida. Essa é a palavra, Deus. É a palavra que o Senhor colocou à nossa disposição, para nós te conhecermos e a chegarmos a Ti cada vez mais e mais. E entendermos que tudo o que tem nesse mundo é passageiro, eterno. Só o Senhor é eterno. Tudo nesse mundo eterno é passageiro, aqui fica. Nada daqui nós levamos, porque nada para aqui trouxemos. Nós viemos nu e nu retornaremos, ó Deus. Oh Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha quebrantar os nossos corações e colocar o desejo em nós, para estarmos apegados à Tua palavra fiel, Senhor, para nós entendermos que existem, como o Senhor próprio diz, no fim dos tempos, os falsos mestres, os falsos profetas, que estariam ensinando tortuosas coisas, heresias nas casas, pervertendo aqueles que são mais frágeis, aqueles que estão esperando serem alcançados por aqueles que estão apegados à Tua palavra, Deus. Por isso eu te peço, Senhor, nos faça apegados à Tua palavra fiel, Deus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu gostaria de dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. É assim. Aleluia.
Pastor Colismar, glória a Deus por essa rica e única oportunidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Amém. Que esta palavra permaneça no seu coração e muito cuidado, muita vigilância. Eu também estava vendo num culto que aconteceu também nos Estados Unidos, numa grande congregação, e o pastor chegou, o pastor já velho, parece que é a mesma igreja, uma igreja denominada, puseram o nome dela, certo, em homenagem ao Kenneth Hagin, né? E ali o pastor chega, já é um senhor velho de idade, quando ele chega e pega no púlpito assim para pregar, a igreja começa a pipocar, meu irmão, mas começa mesmo, o nego começa a pular e começa a rodear, e aquele negócio de pessoa correndo nos bancos e correndo para cima do altar. Ele ficou olhando assim. Você sabe por que eles fizeram isso? Porque quando ele chega no púlpito para pregar, a igreja viu um anjo atrás dele. Aí quando a igreja vê o anjo atrás dele, aí vira um negócio assim, sabe como é o negócio? Eu creio que há anjos aqui, você também crê? Eu creio que eles estão também aqui, você crê? Agora, se você o ver, que jeito você vai ficar? Hã? E se você vê o anjo aqui, atrás de mim, como é que você vai ficar? Uma coisa eu sei, você vai ficar temeroso, você vai ficar, alguma coisa vai mexer com você, você vai glorificar muito a Deus, não é? Porque os anjos, eles sempre estão. Você sabia disso? Eles são ministros em favor dos santos. Por onde você vai, eles estão em sua volta. E não é um só não é o seu anjo de guarda não, entendeu? Ninguém tem anjo da guarda, são muitos em sua volta, muitos. Todos aqueles que contemplaram, até João quis prostrar diante de um deles, e ele disse, não faça tal coisa, não faça tal coisa, eu sou apenas um conservo teu, dos teus irmãos, olha só, e de todos aqueles que confessam Cristo Jesus, eu sou conservo seus. É o anjo poderoso que estava anunciando a João. João quis prostrar, ele disse, não, adora a Deus, não se dá adoração a anjos, só a Deus. Então muito cuidado. Agora nunca se esqueça que o diabo também se transforma em anjo de luz, viu? Cuidado para não confundir os anjos. Então fique com a palavra, permaneça com a palavra de Deus. Muito bem, amanhã nós teremos oração aqui, estaremos clamando aqui pelos irmãos que estão também em situação difícil, enfermidades, mas clamando pelo trabalho aqui. Vocês viram que está chovendo? Parece que é inverno, né? Invernou, entendeu? É para acabar a água das nuvens, para ficar tudo, para ficar igual paina. Então é o seguinte, está chovendo, então eu estou falando para você assim, está chovendo, mas não tem problema não. O Deus que nós clamamos é o Deus Senhor de todas as coisas. E estamos pedindo ao Senhor que no sábado seja um dia maravilhoso, uma noite estrelada, para que nós possamos realizar a sua obra. Mas tudo segundo a vontade de Deus, tá? E nos ajude aí, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, leve-nos na tua paz, leve-nos, ó Deus, na tua graça, na tua segurança. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Ó Deus, eu sei que o Senhor, ó Deus, nos exorta a termos todo cuidado, toda vigilância, por quantos dias são maus, são difíceis, mas o Senhor é o nosso Deus. Ninguém pode ir contra a tua verdade, a não ser pela verdade do Senhor que permanece para todos sempre. Leve-nos, ó Deus, na tua paz. Nos dê, ó Deus, neste sábado, como igreja, nós pedimos um dia, Senhor, um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, para que o trabalho do Senhor seja realizado neste lugar. Traz, ó Deus, todos os recursos para a obra do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode, porque tudo pertence a Ti.
Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus na terra, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus. Guarde a palavra no seu coração e vá na bênção de Deus.